Fala povo, aqui é o Marcos e nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre um assunto que é, no mínimo, polêmico e muito comum também, que é: faculdade pode desviar o cristão? A faculdade tem esse poder de uma pessoa que passou anos e anos na igreja, adorando ao Senhor, e aí entrou na faculdade e do nada começa a perder a fé. Chega no momento que ela desvia completamente. Isso pode acontecer? Aproveita e já deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Para começar, a gente precisa pensar no seguinte: o que caracteriza o ambiente de faculdade? O ambiente de faculdade é um ambiente de formação de pensamento. As pessoas estão lá para ensinar e aprender. Uma pessoa entra na faculdade com pouco conhecimento do assunto que ela escolheu para cursar, e durante ali 4, 5, 6 anos, ela vai estudar e especializar naquele assunto. E durante esses anos de aprendizado, ela vai vivenciar em sala de aula a formação do pensamento na prática. O ambiente da faculdade estimula a pessoa a estudar. É um ambiente de crescimento intelectual. Agora vamos pensar sobre o ambiente de igreja, dentro dessa questão de formação de pensamento. Claro que eu não posso falar de todas as igrejas do Brasil, até porque eu não fui em todas elas, mas se a gente observar a massa de cristãos brasileiros, nós podemos no mínimo deduzir que uma boa parte das igrejas brasileiras não focam na construção de pensamento de uma cosmovisão cristã. Há uma falta de intenção do desenvolvimento da ovelha, do membro, intelectualmente falando, no sentido teológico da coisa. Muitas ministrações que a gente escuta, até pela internet, a gente consegue perceber que há um foco mais em uma palestra motivacional do que realmente uma pregação profunda do evangelho, da sã doutrina bíblica. E qual é a consequência de uma pessoa, de um jovem, em um ambiente em que se não há um estímulo de construção de convicção de fé? Essa pessoa, esse jovem, ter uma convicção fraca na fé. E qual é o pecado que é estimulado durante a semana? A preguiça. Preguiça de estudar, preguiça de aprender, preguiça de ler. E qual vai ser a consequência dessa consequência? Quando esse jovem for inserido dentro de um ambiente de faculdade, onde o aprendizado é constantemente estimulado, e ele se deparar, dependendo do curso que ele fizer, com ensinos que se opõem à escritura, com bons argumentos, o que vai acontecer com a cabeça desse jovem, que já tem culturalmente não crescer biblicamente e teologicamente? O pouco de convicção que ele tinha naquilo que ele cria vai ser naturalmente afetado, não tem como. É natural que ele vai começar a esfriar gradativamente na sua fé. E a consequência final é o quê? É o desvio. Mas não é que a faculdade é ruim, não é que a faculdade é um lugar maligno, demoníaco, não é assim. A faculdade está ali para ensinar, para formar o pensamento sobre assuntos específicos na sociedade, que a grande maioria não é cristã. Não é por isso que a gente, como cristão, deve fugir da faculdade, não. A gente não pode ser alienado. Nós precisamos participar desse ambiente de aprendizado, de desenvolvimento, de amadurecimento intelectual. Isso favorece profissionalmente, intelectualmente e socialmente. Só que para participar desse ambiente, nós precisamos ter a nossa fé convicta. Então o problema não é a faculdade. O problema é a irresponsabilidade em crescer na convicção. Enquanto nós formos jovens que não observam a palavra, que não estudam a escritura, que não olham para a teologia, que muitas vezes demonizam a teologia, porque provavelmente você já deve ter ouvido essa frase: a teologia esfria o crente. A gente sabe que é uma mentira, mas também é uma mentira bem falada. Infelizmente vai acontecer o que a gente está conversando. Vai esfriar a fé. Então nós precisamos, para ontem, nos voltarmos para a Escritura, não demonizando a teologia e nem a faculdade, mas preparando o nosso coração sobre a palavra. E o que eu falei até aqui fez sentido para você? Você concorda, não concorda? Deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo no geral, deixa sua curtida. Se inscreve no canal, isso ajuda demais. E se tiver alguma sugestão de algum tema que você quer ver aqui no canal, deixa nos comentários também.